hoje meditar sobre o que está no livro de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 45 a 48. O texto bíblico diz o seguinte: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Nós vamos, deste texto, meditar sobre a casa de Deus. O texto escolhido para a nossa meditação fala da purificação do templo. Este acontecimento se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versos 12 a 17, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versos 15 a 18. Assim, então, nestes textos dos chamados evangelhos sinóticos, os seus autores evidenciaram, segundo as palavras do Divino Mestre, o Senhor Jesus, a razão de alguém buscar o templo, ou como identificado pelo profeta Isaías, o grande profeta messiânico, em sua profecia, capítulo 56, final do verso 7, texto que assim declarou: Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E assim então Jesus veio e confirmou estas palavras. Aqui no nosso boletim, o primeiro versículo diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, verso 13. A casa de Deus, o templo, deve ser o lugar do culto. E nós devemos cuidar da casa de Deus com muito carinho, para que ela, por si mesma, seja um instrumento para que alguém possa dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Houve um texto das Escrituras que nos falam de que muitas pessoas estavam ocupadas demais na melhoria das suas próprias casas, querendo as coisas boas na sua casa, mas sem se lembrar da casa de Deus. E então, a palavra das Escrituras nos recomendam que devemos querer a casa de Deus bonita, boa, que seja agradável para todos, na própria circunstância física. Exatamente isso nós estamos procurando fazer nesta igreja, fazendo tudo muito bonito. Ainda ontem houve aqui um casamento e o pastor que fez a cerimônia religiosa do casamento aqui falou com a dona Naira ali na saída: esta igreja é uma igreja tão bonita, tudo está tão bem organizado. Que bom, não é? Que ele pôde observar este. Então, por isto, a nossa igreja tem sido muito procurada, não é? Por outros que não têm as mesmas condições e vêm e pedem. Nós temos aqui solicitação para casamento, para boda de ouro, até o final do ano que vem. E a gente fica tendo que controlar esses dias todos, não é isso? Para que a gente possa harmonizar
os horários da igreja, os trabalhos, sem haver conflitos. Porque quando a gente tem um casamento aqui na igreja, não é uma coisa assim sem significado. É um culto a Deus, é a família que nós estamos fortificando. E como a família precisa ser fortificada no dia de hoje? E se a família particular precisa ser fortificada, a família de Deus, que é a igreja, precisa estar muito firme, precisa ser muito unida, precisa viver o amor fraternal, porque nós nos sentiremos bem se estamos na casa de Deus e se podemos irradiar para aqueles que estão conosco a luz de Cristo, a presença de Deus entre nós. É tão bom que isto esteja acontecendo. Quando o profeta falou, ele disse: a minha casa, dizendo que assim Deus falou a ele, será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, não há limitação. A preocupação do Evangelho é sempre de levar a toda criatura. O Salmo 100 fala para todos os moradores da terra. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esta é a missão da igreja, é a missão dos crentes. E nisto nós somos missionários, porque temos esta missão para cumprir. A casa de Deus é edificada para que aqueles que a frequentam a usem para as seguintes finalidades fundamentais. Eu fiz aqui, então, um relacionamento de qualificações para a utilização da casa de Deus, do templo em que nós cultuamos ao Senhor. Primeiro, ela é edificada para o culto, não é para outra finalidade. É para que aqui se realize o culto ao nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ela é para o louvor do Pai Celestial. O que significa louvor? Os irmãos sabem o que é louvor. Hoje nós fazemos assim temos uma impressão de que louvor é só o hino, quando se canta. Então, é louvor, é grupo de louvor. Mas louvor é o culto. Louvor é a nossa adoração a Deus. Louvor é a nossa oração. Louvor é a nossa vida, servindo e glorificando ao Senhor. Tudo isto é louvor. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos nos doando para a obra do Senhor. Ela é para a adoração. O crente deve adorar a Deus. Não é para adorar imagens de escultura. Não é para que nós nos curvemos a outros deuses, mas para a adoração ao nosso Deus, que nós sabemos que nos ama, e de tal maneira nos amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Também a casa de Deus é para a oração. A minha casa será chamada casa de oração. Não é para pulação, é para oração. A oração eu não sei se deve ser feita, não é, com gritaria, com mistura. O apóstolo Paulo disse que quando um estiver orando, os outros devem estar em silêncio, acompanhando a oração daquele irmão, para que ele no final possa dizer amém. Não é estar misturando a oração, interrompendo com uma porção de exclamações, porque isto não representa exatamente o sentido verdadeiro da oração que se realiza na casa de Deus. É para a pregação do reino de Deus,
proclamação do Evangelho de Cristo. Então, quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós estamos nos reunindo para a proclamação do Evangelho, para a proclamação de Cristo como Salvador. Se as nossas reuniões não tiverem este conteúdo espiritual da pregação, da vida nova, do novo nascimento, da certeza da salvação em Cristo, por Cristo Jesus, que morreu por nós, então este culto se torna vazio do seu significado fundamental. A casa de Deus é para edificação espiritual, contribuindo deste modo para a nossa santificação. Há muitos que chamam a casa de Deus de santuário. O santuário é o lugar onde os santos se reúnem. Essa expressão tem sido deturpada na história, mas nós precisamos ter na nossa vida o sentido da santificação, quer dizer, a dedicação da nossa vida à causa do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, porque somos o templo do Espírito Santo. A casa de Deus, ela deve ser edificada para a leitura das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus que foi escrita e que nos foi revelada pela inspiração do Espírito Santo, e é para nós a revelação do que Deus nos quis dizer. Nós precisamos, então, estar aqui na casa de Deus, conhecendo aquilo que Deus quer de nós. O que é que Jesus quer de nós? Qual foi o ensino dos apóstolos? E então é a palavra de Deus que nos vai mostrar tudo isto. E Jesus, então, disse o seguinte quando estava sendo interrogado lá pelos judeus: as Escrituras devem ser examinadas para que através delas tenhamos a vida eterna, pela aceitação de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque as Escrituras, tanto as do Velho Testamento, que eram as Escrituras dos judeus, testificam de Jesus, segundo as suas próprias palavras, como está em João capítulo 5, verso 39. Em oitavo lugar, nós colocamos aqui: a casa de Deus é edificada para que nelas aprendamos as coisas de Deus e, com este conhecimento, praticá-las com sinceridade. Eu já outro dia me referi à palavra sincero, o significado da palavra sincero, que vem da ideia de sem cera, não é? Um carpinteiro faz aqui uma mesa e tem ali uma falha, então, para cobrir aquilo, ele coloca uma cerazinha e depois enverniza em cima. Mas não é assim que nós vamos ter com esses reparozinhos, não é? Tem que ser sincera, sem cera, sem mistura, sem o mundanismo dentro da igreja. E é isto que nós estamos vendo que agrada a muitos, quando a igreja se torna mundanizada, copiando o mundo. E então aí a igreja, não é, diz: ah, mas estava cheio de jovens, porque, não é, está fazendo igual ao show de Roberto Carlos, ao show de não sei de quem, não é? E então nós precisamos ter o cuidado em relação àquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado, para que nós possamos fazer o uso da casa de Deus com a dignidade que ela merece de nós. Em nono lugar, nós colocamos: o culto que realizamos na casa de Deus, segundo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, é para ser realizado em espírito e em verdade, com decência e ordem.
este é um ponto que está hoje sendo, segundo a minha observação, um pouco ferido, porque eu tenho visto lá na televisão, às vezes, cultos lá, não é? Em que, na hora do cântico, lá, bota uma porção de moças lá na frente, em cima do tablado, do púlpito, onde estão, e aquelas moças ficam fazendo como se tem lá, como eu fazia o Chacrinha, né? Que inventou a chacrete, e que depois ficou sendo imitado, e hoje, quando qualquer um vai cantar lá, tem que botar uma porção de moça lá, não é? Pulando lá atrás, e assim, então, nas nossas igrejas e evangélicas, muitas fazem isto. Coloca lá, o pastor está pregando, o irmão está cantando, então bota uma turma atrás lá, na sambação, com o pé para cima, com o pé para baixo, não é? E eu creio que não é este o sentido do culto que se faz em espírito e verdade, com decência e ordem, porque essa manifestação às vezes se torna até indecente. Então é preciso que seja observado como Deus quer, como Jesus Cristo nos ensinou. A casa de Deus, quando a usamos mal, profanando-a, certamente aborrecemos a Deus o Pai, entristecemos o Espírito Santo, e lá está escrito que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E também nós estamos desagradando ao Filho amado de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida para resgate dos nossos pecados, sendo a prova do amor de Deus para conosco, e que cumpriu por nós toda a justiça quando na cruz foi levantado. Para concluir esta meditação, vejamos o que o texto nos diz no versículo 48, que nós lemos, que Jesus todos os dias ensinava no templo, e este é o exemplo do nosso mestre, que por seu ensino o povo pendia para ele, escutando-o. Da mesma maneira, da mesma forma, Cristo nos fala hoje, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu também estarei com eles, disse o Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa e diz assim, a igreja hoje estava muito bonita, porque não tinha lugar vazio. Será que o que faz a igreja ficar bonita é só ter muita gente? Ou é gente fazendo culto com dignidade? Não é? É bom que ela esteja cheia. Quando nós construímos esse templo com este tamanho, estávamos visualizando uma igreja que tivesse um número de cultuantes que pudesse realmente ter a alegria de estar aqui nesta igreja, não é? Mas não é o fato de ter uma porção de gente sentada nos bancos que significa que ela ficou mais bonita do que num culto em que nós temos 20 ou 30 pessoas que estão ali servindo e louvando a Deus, porque não é em todos os cultos da igreja que nós podemos ter toda a igreja cheia. Há cultos que são particulares e que até o número de pessoas para esses cultos naturalmente são menores. Então nós precisamos ter a ideia certa do que significa estar na casa de Deus. A casa de Deus. Assim deve ser por nós sempre. A casa do Senhor é casa de oração. É para o culto a Deus e em seu louvor, com respeito a Jesus, com devoção. Na casa do Senhor, cantamos hinos, o cântico que é novo e agrada a Deus, louvor que faz brotar do coração a paz que Cristo dá aos crentes seus. O culto que prestamos neste templo precisa revelar luz e harmonia, buscar o bem que é fonte de alegria. Sim, alegrei-me quando me disseram, vamos
Vamos à casa do Senhor. Ó, dai graças a Deus por seu amor. Que Deus nos abençoe.